Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. Nesse vídeo vamos falar aqui sobre o auxílio-doença, sobre a aposentadoria por invalidez, mais especificamente sobre a questão aí da prorrogação, sobre a questão do pente fino, quem está isento, se realmente existe. Vamos falar sobre o critério, que o presidente do INSS falou que ia utilizar aí para prorrogar o benefício ou não, ou mesmo cortar, através do CID, dependendo do CID da doença. Mas existe previsão legal, como algumas pessoas estão dizendo, existem CIDs, de doença, existem doenças que dispensam aí o segurado do pente fino. Tem previsão legal isso? Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui durante o vídeo e realmente falar quando de fato a pessoa está, o beneficiário do INSS está de fato dispensado, do pente fino. O pente fino é uma revisão, uma reavaliação periódica prevista em lei para que o INSS chame essas pessoas que estão afastadas por auxílio-doença e até mesmo aposentados por invalidez, para fazer uma reavaliação, para poder verificar se ainda estão presentes aí os requisitos que levaram aquela pessoa a ter direito àquele benefício na época que foi concedido, se ainda persiste, para que essa pessoa continue recebendo o benefício ou não, como no caso do auxílio-doença, que é temporário, uma incapacidade temporária, se a pessoa já tem condições de retornar ao trabalho, tá bom? O próprio nome já diz, é uma incapacidade, um benefício por incapacidade temporária, não é para ficar recebendo ad eterno. Claro que existem os casos que isso pode acontecer. Mas vamos lá. Com relação ao auxílio-doença, que é o que está mais em pauta no momento, existe na lei uma relação de CIDs, esses CIDs dessas doenças estão dispensados do pente fino. Não, meus amigos, não existe, Não existe, Nem uma relação de CID, nem uma relação de doenças, tá bom? O que a gente tem aí na lei de benefícios, uma lista de doenças consideradas graves, uma lista de doenças aí relacionadas ao trabalho, chamadas de doenças ocupacionais, que dispensam, o beneficiário de cumprir a carência, que é diferente de dispensar do pente fino, tá bom? Da reavaliação. Bom, até o momento existe algumas situações que vai dispensar do pente fino, sim, mas não está lá escrito na lei, vai ter que ter uma análise pelo menos documental, um histórico daquele paciente, tá bom? Dependendo do tempo que eles vêm recebendo benefício, dependendo aí do histórico mesmo, Então, aí ele pode ser dispensado naquele momento, Aí prorroga o auxílio-doença dele, mas não prorrogou para ele ficar livre do pente fino para a vida inteira, Ele vai ser dispensado naquele momento, tá bom? Então, com a questão aí de deficiência de funcionários, deficiência aí de servidores, ainda problemas relacionados à greve, o que nós temos no momento, a portaria que vale com relação a essa extensão, prorrogação de benefício, ainda é a última portaria, a portaria 49, aí, que o INSS publicou, que falou o seguinte, a portaria diz o seguinte, apesar que o INSS às vezes não cumpre a mesma portaria, mas no momento, até a última fala do presidente do INSS foi o seguinte: você chegou o período de cessação do seu auxílio-doença, está chegando ali próximo, tem os últimos 15 dias para você pedir prorrogação, Porque a prorrogação é um direito também previsto em lei, não acabou, O que acabou, está em processo, de se findar, é a chamada prorrogação automática, mas a prorrogação em si, simplesmente, não acabou, que é um direito do beneficiário. Se ele se sentir ainda incapacitado para voltar ao trabalho, ele tem que pedir a prorrogação do seu benefício. Mas vamos lá. Bom, dependendo aí da sua cidade, da demanda da sua agência, onde você deu entrada no benefício, se o INSS tiver condições, quando você pedir essa prorrogação,
né, nos últimos 15 dias, ali, finais da data de cessação do seu benefício, a critério o INSS irá analisar se consegue marcar uma perícia presencial aí para aquele beneficiário dentro do prazo de 30 dias. Conseguiu agendar, tem na agenda, né, da sua agência, aí, que depende de cada cidade, de cada município, né, daquela demanda daquela localidade. Se tiver na agenda ali, bom, dá para agendar essa pessoa aqui, encaixar dentro de 30 dias. Então, será agendado normalmente a sua perícia presencial, e nessa perícia presencial será decidido se você continua recebendo benefício ou não, dependendo da avaliação da perícia. Bom, e se não tiver agenda, espaço para marcar uma perícia presencial dentro de 30 dias? Só tiver daqui para 45, 60 dias ou até 90, qual o critério que vai ser avaliado, né? Será agendado automaticamente, como vinha antes? Não, tá? Não é garantia mais, né? Não é garantia mais, segundo palavras do presidente, que mesmo você não tendo espaço na agenda da sua agência, que você corre o seu benefício, para marcar uma perícia presencial dentro de 30 dias, não é garantia que será prorrogado automaticamente. Aí sim, por um critério momentâneo, né, ali, administrativo, né, não está previsto em lei, vai depender do CID da sua doença. Tá? Mas aqui não estamos dizendo que só pelo fato de você ter aquele CID, você já está dispensado da perícia. Não. Depende do CID pelo fato de não ter se encaixado numa agenda num prazo menor que 30 dias. Então, dependendo do CID, né, você sabe que o CID ele tem a Classificação Internacional de Doenças, ela tem lá o CID, doença tal, e tem um prazo estipulado de recuperação. Né? Todo CID, toda doença, ela tem um prazo previsto, né, para aquela pessoa se recuperar. Tá? Então, dependendo, se o prazo de recuperação, dá um exemplo aqui, de um CID for de, digamos, 30 dias. Bom, digamos que a sua doença é um CID que tem um prazo de recuperação de 30 dias. Só que você já vem prorrogando, né? Aí desde, digamos, tem gente prorrogando aí desde a época da pandemia. Você já vem prorrogando há 2 anos. Tá, dando aqui um exemplo para você entender. Então, se você já vem prorrogando o seu auxílio-doença 1 ano e meio, 2 anos, e o INSS vê que o CID teria um prazo de recuperação de 30 dias, ou seja, você já era para estar, entre aspas, né, teoricamente falando, já era para ter retornado ao trabalho em 30 dias, desde a concessão, e você já vem prorrogando há 2 anos. Então, nesse caso, pelo CID está informando que a sua recuperação era de 30 dias, mesmo não tendo agenda, mesmo não tendo vaga aí na sua agência, para que você seja convocado para essa perícia presencial dentro de 30 dias, eu não sei como que o INSS vai fazer, mas aí ele diz, palavra do presidente, que vai ser marcada a perícia presencial, vai ter que dar um jeito, porque aí na interpretação você era para se recuperar em 30 dias e já recebe o benefício há 2 anos, aqui no exemplo que eu dei, tá, gente? Tá? Então, aí mesmo não tendo espaço na agenda, vai ser convocado para a perícia presencial. Tá? Então, o CID está sendo utilizado realmente nesse critério de, após ultrapassar 30 dias, aí vai depender do prazo de recuperação da sua doença que esteja estipulado no CID. Tá? E não é simplesmente dizer, não, esse CID, tem esse CID, você está dispensado, tá bom? Não é muito por aí. Bom, meus amigos, então, e para finalizar, vamos então falar o que está previsto em lei que realmente dispensa a pessoa, né, o beneficiário do INSS, da perícia médica. Bom, até o momento, o que a gente tem, que independe de outros fatores, é o aposentado por invalidez, que já completou 55 anos de idade
e já vem recebendo o auxílio-doença, né? Aliás, já vem recebendo a sua aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos. Mesmo somado o tempo de auxílio-doença, quem passou, né, primeiro por auxílio-doença e depois que foi convertido para invalidez, vai somar o prazo dos dois. Então, se você completou 55 anos de idade e já recebe há mais de 15 anos o seu benefício, você não... Aí está na lei sim, isso está previsto na lei, que você não passará por pente fino, está dispensado. A não ser que o INSS descubra que você voltou a trabalhar, né? Esse mesmo não é absoluto, tá, gente? Se o INSS descobrir que você voltou a trabalhar, você tem risco de perder, de ser chamado para uma análise, tá bom? Mas, em regra, tá? Você está dispensado. E a segunda hipótese é a pessoa que está aposentada por invalidez e completou 60 anos de idade. Completou 60 anos de idade, aí já independe do tempo que você recebe, tá bom? O primeiro caso, dos 55 anos de idade, tem que estar os dois requisitos juntos. 55 anos, mais 15 anos já aposentado recebendo o benefício. Já o critério de 60 anos de idade, independe do tempo que você recebe, tá? Então, esses dois casos, sim, está previsto em lei que você está dispensado da perícia do pente fino, tá bom? De uma reavaliação aí, tá? E também os portadores, as pessoas que se aposentou por invalidez, que é portador aí, né, do HIV. Esses também está previsto ser dispensado de perícia médica e reavaliações, tá bom? Claro, aí no caso da idade, né? Se o INSS descobrisse que a pessoa está trabalhando, né? Então, se a pessoa está trabalhando, então ela recuperou sua capacidade laborativa. Aí pode correr o risco, mesmo assim, de perder, tá bom, gente? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para estar sempre atualizado aí com informações relacionadas à Previdência Social. Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Estamos juntos.